Após apagão geral, Portugal e Espanha começam a regressar à normalidade. REN diz que a rede elétrica portuguesa está estabilizada. Milhões de pessoas apanhadas de surpresa pelo apagão em Portugal e Espanha. A azáfama do dia-a-dia deu lugar à confusão. Israel volta a bombardear Beirute. É a terceira vez desde a entrada em vigor do cessar-fogo com o Hezbollah em novembro. Portugal e Espanha ficaram às escuras. Um apagão generalizado sem precedentes abateu-se sobre a Península Ibérica, casa para mais de 50 milhões de pessoas. Os países declararam situação de emergência energética, tentando repor a normalidade dos serviços o mais rapidamente possível. Em Espanha, grandes cidades como Madrid, Barcelona e Sevilha foram afetadas pelo apagão, que perturbou o funcionamento de aeroportos, serviços ferroviários, telecomunicações, semáforos, caixas, multibanco e tudo o que tivesse por base a energia elétrica. Pedro Sánchez não adiantou as causas do incidente, que estão a ser determinadas. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. A hipótese de crime foi rapidamente excluída. Lisboa e Porto, assim como todo o território português, enfrentaram problemas semelhantes aos do país vizinho. Luís Montenegro confirmou que as autoridades trabalharam incansavelmente para restabelecer a energia nas áreas afetadas, com a eletricidade a ser reposta de forma gradual ao longo do território. Na manhã de terça-feira, a REN confirmou que já tinha reposto o funcionamento de todas as subestações da Rede Nacional de Transporte e que a rede elétrica estava perfeitamente estabilizada. Milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão geral que atingiu grande parte de Espanha e Portugal. Nas grandes cidades espanholas como Madrid e Barcelona, a azáfama normal deu lugar à confusão. A falta de energia apanhou todos de surpresa. Pues estábamos en el cambio de turno, yo ya me iba, ella entraba, se nos ha ido la luz, la nevera apagada, el robot apagado, no podemos dispensar medicamentos y algún producto de parafarmacia que estamos intentando venderlo, pero... ¿Y eso en qué coste? ¿Puede tener mucho coste para la farmacia? Personal, productos, toda la nevera es de productos más caros y no tenemos ahora mismo movimiento, cero. Houve grandes perturbações nas viagens de comboio, serviços de telecomunicações e no uso de cartões bancários. A maioria das compras só em dinheiro, mas nem isso impediu uma corrida aos supermercados. Hay poca agua, poco papel de baño, muy pocas cositas, la verdad. No hay pan y muy pocas cosas, la verdad. Si podéis pillar lo que puedan porque se está quedando todo vacío por ahora. Pues ahora mismo en España lo que se vive es una gran incertidumbre ante este gran apagón. Se han fundido los plomos de forma sencilla, por así decirlo, por una circunstancia excepcional. Como se puede ver en la calle, suministros de gasolina paralizados, lavanderías también paralizadas, los semáforos no funcionan y la mayoría de personas se está intentando hacer acopio de comida y los supermercados se están viendo desabastecidos porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí a unas horas. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Israel bombardeou os subúrbios do sul de Beirute, no Líbano, no domingo. Cerca de uma hora antes do ataque, Israel emitiu um aviso informando estar a visar as instalações do Hezbollah e pediu aos cidadãos para se manterem afastados do local. Em causa o terceiro ataque israelita contra a capital libanesa desde a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah em novembro passado, o primeiro ataque ocorreu a 28 de março, tendo-se seguido um segundo a 1 de abril, que matou 4 pessoas, incluindo um oficial do Hezbollah. O Líbano instou a comunidade internacional a pressionar Israel a pôr termo aos ataques quase diários contra as regiões sul e leste do país. Pediu ainda que Israel retirasse as suas tropas do território libanês que ainda ocupa, tal como previsto no acordo de cessar-fogo.
Os hospitais de Gaza receberam nas últimas 24 horas os restos mortais de 51 pessoas que foram mortas em ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde no domingo. As Forças Armadas israelitas têm feito ataques aéreos quase diariamente desde 18 de março, data em que terminou um cessar-fogo de 6 semanas com o Hamas e que as forças terrestres ocuparam terreno para expandir uma zona tampão, controlando cerca de 50% do território. Israel bloqueou também a entrada de toda a ajuda humanitária em Gaza durante quase 60 dias. O objetivo desta medida é pressionar o Hamas a libertar os restantes 59 reféns que detém. Mas os grupos de defesa dos direitos humanos consideram o bloqueio um potencial crime de guerra. As organizações de ajuda humanitária estão a ficar sem mantimentos e os palestinianos lutam para alimentar as suas famílias. Os manifestantes israelitas contra o governo de Tel Aviv continuam com os protestos semanais. Este sábado exigiram um cessar-fogo e um acordo sobre os reféns. O Hamas afirmou ter enviado uma delegação ao Cairo para prosseguir as negociações de cessar-fogo com Israel. Pelo menos 40 pessoas morreram e cerca de 1.200 ficaram feridas após uma grande explosão ter ocorrido num porto iraniano perto da cidade de Bandar Abbas no sábado. É este o mais recente balanço feito pela imprensa estatal local, que informou ainda que o incêndio já tinha sido dominado no domingo e que as atividades no porto já tinham sido retomadas. As autoridades ainda não divulgaram a causa da explosão, tendo o Ministério do Interior dado início a uma investigação sobre a ocorrência. Mas a empresa privada de segurança marítima Embry relacionou a explosão com um carregamento recente recebido neste porto em março, em causa combustível sólido destinado a ser utilizado em mísseis balísticos iranianos. A empresa afirma que o incêndio pode ter derivado de um manuseamento incorreto deste material. Uma tese que, no entanto, é negada pelas autoridades iranianas. As autoridades russas anunciaram que o suspeito da morte de um general russo se declarou culpado perante acusações de terrorismo. Afirmaram ainda que o homem admitiu ter sido pago pelos serviços de segurança ucranianos. O tenente-general Yaroslav Moskalik foi morto na sexta-feira depois de uma bomba ter explodido no seu carro nos arredores de Moscovo. As autoridades ucranianas não comentaram o atentado, que foi o segundo em 4 meses contra um alto funcionário militar russo. Em dezembro, o tenente-general Igor Kirillov foi morto por uma bomba escondida numa scooter elétrica, tendo a agência de segurança ucraniana reconhecido que estava por detrás do ataque. Centenas de pessoas juntaram-se em Paris para protestar contra o que dizem ser a islamofobia em França. Foi a reação à morte de um jovem muçulmano do Mali, assassinado à facada na última sexta-feira enquanto rezava numa mesquita no sul do país. Là pour apporter notre soutien, pour dire que ce genre d'actes n'ont pas leur place ici et faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous avons un système, nous avons un État qui a peur et c'est cette peur-là qu'on prend en plein fouet, mais en face, nous sommes là, le peuple il est là, le peuple français il est là et personne n'a peur. O suspeito entregou-se à polícia em Itália na noite de domingo. Trata-se de um cidadão francês de origem bósnia com cerca de 20 anos, desempregado e desconhecido das autoridades. Foi identificado graças às imagens de videovigilância no interior e exterior da mesquita. O presidente francês, Emmanuel Macron, já sublinhou que o racismo e o ódio baseados na religião nunca terão lugar no país. Mais de 100 mil milhões de euros por ano. É este o custo da depressão relacionada com o trabalho na União Europeia, segundo um estudo publicado pelo Instituto Sindical Europeu. O grupo de reflexão identifica 5 riscos psicossociais que estão na origem desta perturbação afetiva. O stress no trabalho, os horários laborais longos, a insegurança no emprego, o desequilíbrio entre esforço e recompensa e o assédio moral. Riscos que podem ter consequências trágicas. We estimated that the death toll again in 2015 for the whole EU 28 countries
was approximately 6,000 of coronary heart diseases, which were attributable to psychosocial risks exposure, and over 5,000 deaths due to suicide caused by depression, attributable to 5 different factors, psychosocial risk factors. Também em 2015, segundo o estudo, mais de 400 mil anos de vida foram perdidos devido a doenças cardiovasculares e depressão causadas por estes riscos. Mortes que para os investigadores podem ser evitadas. França, Bélgica, Finlândia, Irlanda e Países Baixos são os 5 Estados-membros mais afetados em termos de custo por 100 mil trabalhadores. So for both diseases, we found that the highest burden was for employees, but also for employers. And in particular, with the costs of depression, we see that we can estimate that over 80% of the total cost of depression attributable to psychosocial risks at work in 2015 in Europe, it was paid by employers due to lack of productivity and decrease in productivity caused by sickness, absence and presentism. Por vezes os trabalhadores marcam presença no trabalho, mas estão doentes ou exaustos. Há por isso um desempenho insuficiente, o que acaba por ter custos para a empresa. O Instituto Sindical Europeu pede à Comissão Europeia que apresente uma proposta destinada a prevenir estes riscos psicossociais e que sirva também de orientação para os empregadores.